Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês todos os cavaleiros do signo de Ofiuco, ou Serpentário se preferirem. E lembrando galera, quem quiser apoiar o canal, o link do PicPay vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo e o QR Code vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. No mais recado dado, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Bom pessoal, o signo de Ofiuco na história de Cavaleiros do Zodíaco seria um dos 13 signos originais. Sim pessoal, na verdade seriam originalmente 13 Cavaleiros de Ouro. E o signo de Serpentário e sua casa zodiacal estaria entre a casa de Escorpião e Sagitário, no santuário de Atena. O primeiro cavaleiro a trajar essa armadura de ouro seria Asclépio, um guerreiro lendário de status mítico, que seria reverenciado como um deus em todo o santuário de Atena. Porém, os deuses, temendo seu poder, apagaram todos os vestígios de sua existência, banindo desta forma o signo de Ofiuco dentre os dourados. Segundo Shijima de Virgem, Cardinale de Peixes, que são cavaleiros de ouro do século XVIII na história de Next Dimension, Asclépio teria sido verdadeiramente a pessoa mais bondosa, benevolente, sábia e heróica dentre todos os cavaleiros de ouro da era mitológica. Seus atos também eram vistos como os mais sublimes do que qualquer outra coisa, e por causa de seu poder ser capaz de curar todos os feridos, as pessoas em todo o santuário de Atena o veneravam como um deus, rivalizando assim até mesmo com a própria deusa que ele servia. E devido a ter em mãos todo esse poder e veneração, o cavaleiro de Ofiuco acabou desenvolvendo um complexo de superioridade, acreditando que era seu direito se elevar acima de seu status humano, a fim de se tornar realmente uma divindade, o que o jogou na arrogância, e isso fez com que os deuses prendessem sua alma no Tártaro. Já na mitologia grega, Asclépio era um semideus, filho do deus Apolo e a mortal Coronis. Ele desenvolveu a habilidade da medicina, e foi dito que poderia ser capaz até mesmo de ressuscitar os mortos. Muito ofendido por isso, Hades pediu a Zeus para matá-lo por violar a ordem natural das coisas, algo que o Senhor do Olimpo concordou. No entanto, como um tributo à sua pena, ele decidiu colocá-lo no céu, rodeado então por sua serpente, o símbolo da vida renovada, que teria como deus da medicina e que também dá origem ao mito da constelação de Ofiuco. Centenas de anos depois, em Cavaleiros do Zodíaco, surge no século XVIII o Cavaleiro de Prata, Odisseus de Ofiuco. Aqui já entendemos que a constelação de Ofiuco não deixou de existir, porém foi rebaixada de ouro para prata, e sabemos que Odisseu seria na verdade um receptáculo para a alma de Asclépio retornar. Odisseus, em sua época, foi considerado por todos no santuário como o mais poderoso cavaleiro de Atena, mesmo que ele nunca lutasse. Ele também costumava treinar os jovens aspirantes a cavaleiros de ouro neste século, além de ter um grande conhecimento em medicina, o que o tornaria um curandeiro no santuário, e possuindo o sangue dourado que seria compatível com qualquer outro, Odisseus fazia grandes transfusões do seu próprio sangue para salvar pessoas feridas, utilizando para isso complexos aparelhos. Um dia o Cavaleiro de Prata treinava na ilha Canon, junto dos então aspirantes a cavaleiros de ouro. Porém, os jovens Xion e Doku foram treinar dentro do vulcão e acabaram feridos e incapazes de escapar do lugar devido às atividades vulcânicas. Odisseu os resgatou daquele lugar perigoso, mas logo depois acontece uma erupção e o até então Cavaleiro de Prata carregava os jovens nos braços para escapar do magma, mas acaba ficando encurralado. Ele então ouve a voz dos demais aspirantes a cavaleiros que estavam próximos dali e pedem para que o cavaleiro arremesse Xion e Doku. Odisseus o faz, porém isso impede de se proteger das rochas derretidas, que atingem seu corpo e o enterram no magma. O corpo de Odisseu fica com graves queimaduras e é resgatado pelos cavaleiros aspirantes. Os jovens começam a chorar ao redor de Odisseus, implorando para que ele não morra. E recuperando parcialmente sua consciência, o Cavaleiro de Ofiuco, com um sorriso, responde que ele ainda não morreu e que não deviam chorar, pois aquela era a missão dele, salvar tanto os cavaleiros quanto possível. Depois disso, para evitar que as pessoas se assustassem com suas graves queimaduras, Odisseu passou a cobrir seu corpo com uma túnica, e nesse período, a fama do cavaleiro benevolente começou a se espalhar por todo o santuário, pois usando seu conhecimento em medicina, ele passou a curar todas as feridas e doenças dos habitantes daquele local, levando as pessoas a adorá-lo como um homem santo. Quando o cavalo do jovem Gestalt acaba falecendo, Odisseus visita o túmulo do animal e encontrou o jovem chorando por lá.
Após ao mesmo implorar para trazer seu cavalo Tania de volta à vida, o curandeiro se recusa a fazê-lo, já que os mortos não podem voltar à vida. Porém Gestalt não se conformava e Odisseus decide fazer algo, porém avisa que uma vez que fosse feito, o futuro cavaleiro de Sagitário não poderia se arrepender. Ele então funde o corpo do cavalo Tania com Gestalt, de modo que a vida de Tania fosse mantida com seu dono, o fazendo virar literalmente um cavaleiro centauro. Porém, o que parecia um milagre divino, na realidade se mostrou uma ilusão anos depois. Essa era uma hipnose psicológica lançada por Odisseus em Gestalt, para fazê-lo sentir-se bem, o que gerou uma ilusão que fez não só ele, mas todos que o vissem acreditarem que estavam vendo um centauro. Isso também levou o Sagitariano a declarar lealdade ao Serpentário acima da deusa Atena. Odisseu também visitou Escarlate, o futuro cavaleiro de Escorpião. O garoto teria sido ironicamente ferroado por um escorpião muito raro, o que fez com que as moléculas do seu corpo começassem a ficar invisíveis. Porém, isso em algum momento acabaria o consumindo e o fazendo desaparecer completamente da existência. Odisseus então decide tratar a condição do jovem com transfusões de seu próprio sangue dourado, deixando a condição de Escarlate estável, onde a partir dali o escorpiano ficaria invisível em apenas alguns momentos, porém sempre retornaria ao normal. O cavaleiro de leão Kaiser também fica gravemente ferido após lutar contra o rei dos leões, e Odisseus, a pedido do próprio animal, transfere seu coração de leão para o corpo de Kaiser, que consegue depois disso tudo sobreviver. E ao longo de sua vida, Odisseus continuou salvando inúmeras vidas no santuário, incluindo a dos Cavaleiros de Ouro, exceto Isolde de Capricórnio, que foi treinado no Japão. Sendo assim, eles deviam suas vidas ao Cavaleiro de Ofilco, porém mais tarde Odisseus acaba morrendo. E durante seu funeral, todos os cavaleiros e os moradores do santuário vieram prestar homenagens, e durante a Guerra Santa contra Hades, no século XVIII em Next Dimension, várias serpentes começam a aparecer em todo o santuário, e uma delas anuncia o retorno do 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Ofilco, que é a reencarnação de Asclépio, sendo esse o início do colapso do universo, o surgimento da Casa de Ofilcos, que dá início à hipnoterapia, afetando todo o santuário, sendo que os cavaleiros originais daquele século caem em um sono profundo e são curados de seus ferimentos lentamente. Odisseus começa a subir as 12 casas, tentando recrutar os Cavaleiros de Ouro um por um, dizendo que seu objetivo seria a cabeça de Atena. Até então o cavaleiro superou Xion de Áries, Ox de Touro, Caim de Gêmeos, Deftol de Câncer, Kaiser de Leão e Shijima de Virgem. Ele não conseguiu a devoção de nenhum deles. Porém, após as batalhas acabarem, ele cura todos e segue subindo as 12 casas para encontrar a deusa Atena. Na mitologia grega, Odisseu foi um personagem da Ilíada e da Odisseia de Homero, e é o personagem principal dessa última obra e uma figura à parte na narrativa da Guerra de Troia, sendo um famoso guerreiro da mitologia. E já no presente temos China de Cobra, ou melhor, China de Ofilco. A Amazona de Prata teve o nome de sua constelação traduzida para o português como Cobra, porém no original japonês, a constelação de China sempre se chamou Ofilco, sendo a mesma constelação de Odisseus e Asclépio. O passado da Amazona é desconhecido, porém sabemos que ela treinou durante muitos anos no santuário de Atena na Grécia. Em certa ocasião, um coelho havia entrado no campo de treinamento e mesmo sendo muito rigorosa, China demonstra seu lado gentil, retirando sua máscara e acariciando o animalzinho. É quando ela percebe a presença de Seiya, que havia entrado lá atrás do coelho para o jantar. Imediatamente, China retoma sua agressividade, tomando Seiya como um inimigo por invadir uma área reservada às mulheres cavaleiros. Quando ia atacar, seu pulso começa a sangrar, e preocupado, Seiya improvisa uma atadura e fecha o ferimento de China. Aquele gesto despertou nela sentimentos por Seiya, que aflorariam ao longo do tempo. Anos se passam e agora a Amazona de Prata se tornou a mestra de Cassius, um aspirante a cavaleiro e rival de Seiya. Os dois disputam a armadura de Pégaso e Cassius é derrotado. China, porém, tem um plano para se vingar e recuperar a armadura de Pégaso. O cavaleiro é atacado enquanto tentava fugir do santuário, porém China é derrotada pelo cavaleiro de Pégaso, que quebra sua máscara. A Amazona então promete que da próxima vez que se encontrar com Seiya, deveria lutar com todas as forças. Tempos depois, a Amazona de Prata luta contra Seiya novamente, mas desta vez ela usa sua armadura e não tem problemas em dominar o ataque do cavaleiro, podendo até mesmo acertá-lo várias vezes com suas garras do trovão. Após um choque de técnicas,
A Amazona de Ofiuco consegue vencer e então agarra o pescoço de Seiya, mas Marin interrompe a luta e Seiya consegue escapar. Ordenada pelo santuário, China se junta aos Cavaleiros de Prata para caçarem os Cavaleiros de Bronze traidores, junto da então dita como falsa Athena Saori. China forma parceria com Algol de Perseu e Spartan, atraindo os Cavaleiros de Bronze para uma ilha deserta. Novamente ela tem um rápido combate contra Seiya, conseguindo até certo ponto dominar o Cavaleiro de Pégaso. Seiya demonstra ter evoluído bastante durante os confrontos passados e utiliza o Cometa de Pégaso para derrotá-la. Depois disso, a Amazona de Ofiuco tem uma participação importante no hospital, onde tenta matar Seiya, que estava internado. O Cavaleiro escapa, porém não entende a obsessão de China em querer destruí-lo. A Amazona então explica sobre o dogma envolvendo as Amazonas, que deviam lutar sempre de máscaras e ter seu rosto visto era uma humilhação pior que ser vista nua, sendo dada a elas duas escolhas: matar quem viu seu rosto ou amar essa pessoa. E nesse momento fica claro que China estava dividida, já que tem sentimentos fortes por Seiya. É quando surge então Aiolha de Leão, um dos 12 Cavaleiros de Ouro. Ele vai até o local e, em desespero, a Amazona se joga para proteger Seiya, recebendo todo o impacto do ataque de Aiolha, mostrando mais uma vez seu amor pelo Pégaso. Até mesmo seu discípulo Cássio se sacrifica na Batalha das 12 Casas para salvar o Seiya, por entender o quanto o Pégaso é precioso para sua mestra. Na saga de Asgard, a Amazona luta contra Bado, porém acaba sendo derrotada e mais tarde China mais uma vez protege Seiya de um ataque inimigo. Na saga de Poseidon, ela invade a fortaleza submarina, trazendo consigo a armadura de Libra, cujo poder de suas armas eram capazes de derrubar os 7 pilares. A Amazona entrega a armadura para Kiki e acaba combatendo o Tétis de Sereia. A Amazona de Prata derrota a inimiga e parte para o templo de Poseidon, encontrando Julian solo em seu trono. Ela tenta atacar, mas acaba sendo paralisada e acaba fora de combate. Seiya chega ao templo de Poseidon, veste a armadura de Sagitário, dispara algumas flechas que são devolvidas e o atingem. E em uma dessas ocasiões, adivinhem galera, China tenta proteger Seiya novamente, revelando seu amor por ele, o que já estava na cara fazia muito tempo. Mas isso, como sempre, não acaba dando em nada, e na saga de Hades, a Amazona junto de Marin, Kiki e os outros Cavaleiros de Bronze secundários têm um papel muito importante, protegendo a irmã de Seiya dos ataques de Thanatos, o deus da morte. Porém é na saga Next Dimension que a conexão da Amazona com Odisseus e Asclepio acontece. Ela e Marin protegem Seiya, que estava em coma e havia sofrido uma tentativa de ataque por parte do Guerreiro Celestial, Toma de Anjo do Sono. A Amazona de Ofiuco, porém, começa a mudar sua atitude e de forma suspeita tenta atacar Seiya também, sendo impedida por Marin. Depois ela se dirige às 12 casas e acaba achando as ruínas da casa de Ofiuco. Marin a segue até as ruínas da lendária Casa Maligna. A Amazona de Águia pergunta se a lenda que existe desde eras mitológicas eram verdadeiras. E China, totalmente fora de si, diz que o fim estaria próximo, não só para o santuário, como também para todo o mundo, pois o lendário 13º Cavaleiro de Ouro vai ressurgir. Ela então ataca Marin, que se vê forçada a lutar, atacando com o lampejo da águia. Marin detém a Amazona de Ofiuco, a deixando inconsciente. E até então essa foi a participação de China em Next Dimension, sendo que várias teorias dizem que a guerreira pode ser a primeira Amazona de Ouro canônica, sendo que sua armadura e constelação poderá voltar ao status dourado, e China se tornaria a Amazona de Ouro de Ofiuco no presente. Porém, nada disso ainda foi confirmado, galera. Mas e aí, gostaram do vídeo? Comentei pra eu saber. No mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?